O Via Justiça de hoje fala sobre adoção na pandemia. Houve queda significativa no número de adoções no Brasil no primeiro semestre. Nossas convidadas, a juíza Aldina Soares, superintendente da SEJA, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Minas Gerais, e a advogada Silvana do Monte Moreira, presidente da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Aldina, como a pandemia está afetando a adoção no Brasil? Olá, como vai, Carlos? Doutora Silvana. No Brasil inteiro, em razão do Covid, os estados suspenderam os processos, né? Aqui em Minas Gerais, especificamente, os processos de adoção, somente aqueles que já estavam em trâmite, continuaram. Doutora Silvana, a queda de adoções no país chegou a 50%, 49%. Tenho aqui que foram 731 adoções de janeiro a junho, contra 1.423 no mesmo período do ano passado. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, divulgados pelo site do G1. Pergunto para a senhora, essa queda de adoções pela metade surpreendeu? Como explicar isso? Surpreendeu bastante. Na realidade, com os levantamentos que nós realizamos, inclusive pelo IBDFAM, as varas da infância e da juventude, elas ainda continuam em meio físico, ou seja, em papel. E, por conta disso, a impossibilidade de tramitação dos procedimentos. Na realidade, os procedimentos das varas da infância deveriam ter sido os primeiros a serem transformados em procedimentos eletrônicos. E, com isso, a tramitação continuaria. Mas não. Apesar do artigo 227 da Constituição Federal dizer que a criança e o adolescente são os únicos sujeitos de direito com prioridade absoluta, por regra constitucional, as varas da infância e da juventude são as últimas ou as penúltimas a serem transformadas em varas eletrônicas. Isso eu posso garantir porque foi o que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, quando só após a pandemia e no início da regularização dos procedimentos judiciais, com a abertura do fórum, os processos começaram a ser digitalizados e os novos processos, a partir de então, foram já na modalidade de processo eletrônico. E isso ocorreu em várias outras comarcas do Brasil. Doutora Aldina, como explicar isso? As varas da infância e juventude ainda no processo do papel, não digitalizados ainda? Como explicar isso? E como está a situação de Minas nesse aspecto? Minas Gerais, nós continuamos também no papel, o que motivou, inclusive, essa diminuição das adoções, mas já é uma prioridade do nosso presidente, com certeza. E também tem uma outra questão, que a infância e juventude, normalmente as varas são mistas, elas são acumuladas com as varas criminais. Então, o que acontece? O juiz, normalmente, naturalmente, ele dá andamento aos processos criminais. Sabe, já tem até uma resolução, uma indicação do CNJ, para que as varas da infância sejam varas específicas, mas normalmente elas são acumuladas. Isso tem um custo, né, doutora Silvana? Isso é uma dificuldade de instalação de varas assim. Como é que a senhora vê isso? Na realidade, o provimento número 36 do CNJ data de maio de 2014. Então, nós estamos falando de 6 anos desde que esse provimento foi lançado, dizendo que as varas da infância e da juventude devem ter competência exclusiva. Então, nós temos esse problema específico em Minas Gerais, onde as varas são cumuladas com criminal. Nós temos esse problema aqui no Rio de Janeiro, que são cumuladas com idoso. Na Bahia, também cumulado com criminal. E isso é um absurdo, porque não se cumpre sequer um provimento do próprio Conselho Nacional de Justiça. A gente não consegue entender isso. E com relação à questão financeira, aí a gente vai para a Lei de Responsabilidade Fiscal, existem pareceres maravilhosos, principalmente um do promotor de justiça no Ministério Público do Paraná, Murilo Giacomo,
que diz o seguinte, né? A gente tem que seguir a pirâmide de Kelsen. Quem está lá em cima na pirâmide é a Constituição Federal, o artigo 227. A Lei de Responsabilidade Fiscal está aqui embaixo. Então, os tribunais de justiça devem seguir a prioridade absoluta, montando varas da infância e da juventude com competência exclusiva para cada 100 mil habitantes, e cada uma dessas varas com, para cada 100 mil, um psicólogo, um assistente social e um pedagogo. Aí a infância teria realmente prioridade absoluta nesse país. Doutora Aldina, o que o Judiciário Mineiro está fazendo para dar continuidade aos processos de adoção? Bom, Nesse momento? nós, respeitando a individualidade, porque cada comarca seguiu não um procedimento, mas no seu tempo, né? Porque nós temos comarcas mais evoluídas, que o juiz é mais despachado, e outros que têm uma atribuição acumulada, então esse serviço fica também para depois. Mas o que aconteceu que nós tivemos efetivamente foi as videochamadas, né, no processo de adoção, as assistentes sociais fazendo o trabalho delas, e foi isso que permitiu que os processos não ficassem paralisados. Com relação às videochamadas, doutora Silvana, quais são as dificuldades dela para a avaliação dos casos de risco? Nós vivemos num país de exclusão digital, né? Com relação às pessoas de classe média alta, a teleconferência é super fácil. A internet tem conexões excelentes. Mas imagina fazer uma videochamada para uma pessoa que mora numa comunidade, que sequer tem acesso aos meios de internet. Com certeza, esse tipo de trabalho não pode ser realizado. Então, se a gente morasse num país, se a gente vivesse num país onde todos os acessos fossem os ideais, a gente não teria essa exclusão digital, mas a gente tem sim. Então, para a realização dos estudos com as famílias de origem, obviamente que a gente sabe que as crianças que vêm para a adoção, elas vêm de famílias mais humildes, principalmente na época da pandemia, né, onde as entregas diretas foram mais feitas por questões de falta de condições socioeconômicas mesmo de manter essas crianças, ou pela necessidade dessas famílias voltarem ao trabalho, mesmo aquele trabalho informal. Porque como ficar com os filhos em casa e prover a sua própria mantença? É impossível, né? Então, muitas entregas se deram por essas razões. E como realizar os estudos? De que forma? Então, a gente teve essa questão da dificuldade da realização dos estudos telepresenciais por conta da exclusão digital mesmo. Só para explicar para o telespectador, doutora Aldina, como é que é o processo, o passo a passo, as etapas que a lei determina para uma adoção? Para uma adoção, o casal interessado na adoção deve se habilitar, deve fazer uma petição ao juiz, mostrando o seu desejo de adotar. Daí eles participam de um curso, né, para que sejam habilitados à adoção, e aguardam, né, o nome do casal é colocado no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, e eles ficam aguardando essa criança. É feita a busca para verificar a criança. Após, se encontram a criança desejada, nos moldes desejados, que é o grande problema do Brasil, que a maioria das pessoas deseja uma criança até 4 anos. E os nossos meninos, as nossas crianças e adolescentes vão permanecendo nos abrigos, nos locais de recolhimento até os 18 anos. Né? Então, nós temos aí uma faixa etária que não é escolhida. Mas, enfim, depois que é escolhido, então tem que ser feita uma avaliação psicossocial tanto do casal, para ver como que vai ser, se o casal é apto, e posteriormente se o casal e a criança também funcionam bem, digamos assim. Certo? É feita uma avaliação do grupo familiar, do futuro grupo familiar. Doutora Silvana, a senhora falou aí da vulnerabilidade causada pela crise sanitária, pela crise econômica, né?
com mais entregas? Houve um registro disso, é isso? Mais entregas de crianças? Mais entregas de crianças, exatamente. Então, essas questões que são as questões cruciais nesse momento, né? E como a gente está trabalhando ainda em regime de pandemia, ou seja, em escala, né? Não é todo o corpo do judiciário que retornou, nós temos uma dificuldade muito grande ainda nesses atendimentos, né? Principalmente nos atendimentos presenciais, que eles não estão ocorrendo à plena capacidade. Então, com isso, diminui essa possibilidade dessas pessoas mais humildes delas serem atendidas. E a gente precisa também de uma realidade nacional de campanha em grande escala sobre a entrega legal. A mulher que deseja entregar seu filho, ela tem todo esse direito. Ela pode fazer essa entrega diretamente à vara da infância e da juventude. E ela precisa ter essa noção, ou seja, uma campanha em nível nacional para que essa entrega seja feita e que essa criança não seja abandonada nos valões, nas lagoas, nos bancos das igrejas, nas lixeiras, porque isso sim é crime. É abandono de vulnerável, e com isso a gente não pode compactuar jamais. Sobre a entrega legal, doutora Aldina, como que essas gestantes estão sendo cuidadas nesse momento de pandemia? E gostaria que a senhora falasse sobre a ansiedade das crianças e adolescentes que ficam esperando e não conseguem ser adotadas. Pois é, com relação à entrega legal, é isso que a doutora Silvana falou, nós precisamos de mais campanhas, né, porque elas normalmente não sabem. Mas uma vez que entregam, o judiciário as acolhe e dá andamento ao processo de adoção dessa criança. E com relação a... Qual que foi a segunda pergunta? A ansiedade, né, do adolescente. A ansiedade dos meninos. Hoje, nós não colocamos mais, não existe mais aquela figura dos futuros, ou do casal que vai adotar, passear pelos abrigos, porque isso gerava realmente uma ansiedade nos meninos. Hoje não se tem mais isso, não. Mas, assim, então, a senhora acha que reduziu essa ansiedade? Ah, sim, muito, muito. Nesse sentido, sim. Agora, por outro lado, essas crianças entre 4 a 18, né, elas são mais vulneráveis, elas ainda querem e esperam ser adotadas. Doutora Silvana, o IBDFAN tem o projeto Crianças Invisíveis. Eu pergunto para a senhora, o que fazer com crianças sem perspectivas de adoção? Na realidade, a gente do IBDFAN não entende que existem crianças inadotáveis. Toda criança tem o seu lugar em uma família. Elas precisam de visibilidade. Então, tem vários projetos que estão sendo realizados pelo IBDFAN, mas tem um apoio do IBDFAN, especificamente a um projeto realizado aqui no Rio que se chama Abrigo de Portas Abertas, onde os grupos de apoio à adoção, são vários no Brasil inteiro, Minas Gerais tem vários também, levam habilitando-os, cerca de 20 pessoas e 3 ou 4 voluntários do grupo de apoio, a determinados abrigos, menos abrigos de bebês, porque para bebê não precisa de incentivo. A maioria das pessoas que estão ali estão aptas para bebê de qualquer etnia, porque digamos assim, a questão da etnia, a questão étnica já acabou há muito tempo. A importância é na faixa etária, né? Então, nós vamos com essas pessoas e é sempre o mesmo grupo de voluntário. Então, eu vou sempre, então as crianças acham que eu sou a tia da animação. E eu realmente sou muito animada, eu levo o som, eu fico conversando com eles, né? A gente faz um grande lanche, depois a gente conversa sobre cidadania, sobre questões da Mata Atlântica, que afeta aqui a nossa realidade, né? Sobre as profissões. E eles nunca imaginaram que aquelas pessoas ali são de grupo de apoio à adoção. Por isso, não gera ansiedade, né? Eles não ficam nem um pouco ansiosos. A gente leva brincadeiras, a gente pula corda, brinca de bambolê, faz um monte de brincadeira. São 2 ou 2 horas e meia de atividade e de um lanche muito gostoso. A gente faz isso uma vez por mês, em abrigos diferentes, para não ser repetitivo. E com isso é muito interessante, porque pessoas que estavam para uma criança de 0 a 4 anos se apaixonam
por causa do olho no olho por um menino de 10 anos. Como esse projeto já tem mais de 5 anos, a gente já tem adoções realizadas há mais de 4 anos fora do perfil. As pessoas fazem uma reavaliação antes de, obviamente, serem indicadas para aquela criança que não tinha pretendentes. Então, é um sucesso muito grande o abrigo de portas abertas que, infelizmente, a gente não está conseguindo realizar agora nesses últimos 6 meses, né? Não só as crianças e os adolescentes estão sentindo falta desse contato, como a gente também está sentindo. Eram momentos muito gostosos, de muita alegria. E o IBDFAN entende que os abrigos não podem ser de portas fechadas, porque se até as pessoas que realmente cometeram questões delituosas têm o direito à visita, por que essas crianças não têm o direito a esse encontro mais íntimo? Porque isso é apenas o direito à convivência comunitária. E a gente Sim. recebe também autorização do juízo para cultura, lazer e esporte. Já levei vários a concertos, ao teatro, e eles realmente amam essa convivência e nunca fizeram qualquer relação com a adoção. Doutora Aldina, e quais são as iniciativas bem-sucedidas em Minas Gerais, como esta que a doutora Silvana está dizendo que é no Rio de Janeiro? Minas Gerais, nós temos o projeto A.DOT, importado, digamos assim, lá de Curitiba, sabe? É um projeto direcionado às crianças, à adoção de crianças com leves deficiências, e funciona mais ou menos nessa mesma linha do projeto do IBDFAN, só que agora com vídeos, né? Nós temos um aplicativo desse A.DOT, a COINGE descobriu esse projeto lá no Paraná, trouxe para a Corregedoria, e a Corregedoria, junto com o TJ, né, porque a Corregedoria é parte do Tribunal de Justiça, adotou isso. Como que funciona? As crianças fazem vídeos, né, os abrigos fazem vídeos dessas crianças, e os interessados na adoção entram nesse aplicativo e escolhem os meninos. Então, também não gera essa ansiedade, como a doutora Silvana falou. Agora, é importante verificar também que o Poder Judiciário, ele fica muito atrelado à questão financeira, até onde pode ir. Por isso, a importância dessa participação dos institutos, dos grupos de adoção, dos grupos, digamos assim, fora do Tribunal de Justiça, né? É uma área multissocial que engloba vários setores da sociedade, não só do judiciário. Doutora Silvana, como a pandemia afetou as adoções internacionais de crianças e adolescentes Enormemente. brasileiros? Enormemente, porque não tem, aqui no Rio, e eu acho que no Brasil inteiro, quem mais adota é a Itália. E a Itália foi um dos países mais, né, atingidos pela pandemia, assim como o Brasil. Então, nós tínhamos as duas pontas atingidas pela pandemia e não conseguimos realizar praticamente nenhuma adoção. Na realidade, realizamos agora, no início de setembro, uma adoção. E que foi uma coisa assim, né? Eu fiz o relato, inclusive, o relatório do processo, mas foi uma coisa assim, fora do comum. Um casal italiano vir ao Brasil com toda essa situação de pandemia que temos na Itália e aqui no Brasil para adotar um garoto já adolescente. Mas diminuiu bastante, né? Não temos, nesse momento, possibilidade de fazer nem com os Estados Unidos, nem com a Espanha, nem com a França. Realmente, apenas esse casal italiano teve essa coragem de vir para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que é um dos estados onde as questões da pandemia são as mais loucas possíveis, porque as pessoas estão atuando aqui no Rio de Janeiro como se não tivesse amanhã, está todo mundo na praia, né? Isso a gente tem acompanhado, a praia lotada, né? E sem distanciamento. Sem distanciamento nenhum, os bares lotados, todo mundo tomando cerveja até tarde da noite, como se não houvesse amanhã. Aqui está difícil, viu? Posso garantir. Doutora Aldina, com relação aos abrigos, né? Ou melhor, como é que está a rotina dos abrigos? As visitas foram impedidas nesse momento?
Assim, foi tudo suspenso, né? Tudo, em razão da pandemia, nem nós, nem o Poder Judiciário, as assistentes sociais, nada funcionou, ficou tudo muito suspenso. Muito. E em relação à adoção internacional, que a doutora Silvana falou, realmente a dificuldade é muito maior do que a adoção nacional. Além do que há um preconceito muito grande ainda, as pessoas acham que nós estamos entregando nossas crianças para os estrangeiros, e não é isso, né? A adoção internacional ela só acontece após ter sido feita a busca total do Brasil inteiro. E essa busca, os estrangeiros, eles não ligam, eles não se importam de adotar crianças com pequenos problemas, crianças maiores, eles são muito receptivos a isso, sabe? Agora, em termos de adoção, aqui ficou bem prejudicado também. A adoção nacional, tudo muito parado. Agora, o estágio de convivência, doutora Silvana, nesse momento de pandemia, né, que o estágio de convivência é necessário para a sentença, né, do juiz. Sim. Pode-se fazer um estágio de convivência de maneira virtual? Acompanhei em vários estados. Alagoas, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. As pessoas estão se falando por Skype, WhatsApp, por Zoom, e iniciando os estágios dessa forma. E a gente tem que usar as tecnologias que existem para o bem, e essa é uma das formas. Aqui no Rio e em vários outros estados, por exemplo, os grupos de apoio à adoção começaram a fazer as suas reuniões, valendo presença para a habilitação, também pelo Zoom, também pelo Teams, usando o novo normal. O WhatsApp também, né, doutora Silvana? O WhatsApp também, muito exato. WhatsApp. Porque esse é o novo normal e a gente não sabe se a gente vai voltar ao que nós éramos antigamente, né? Hoje a gente faz várias reuniões, então eu posso chamar a doutora Aldina, a gente pode chamar a juíza de Goiás, a de Brasília, e fazer uma grande reunião nacional sobre as particularidades das várias regiões brasileiras, né? Então, isso na realidade é algo que veio, no meu entendimento, né? Que veio para ficar. Então, os estágios começaram dessa forma e, obviamente, que o estágio para concessionamento, que você vê realmente como a criança vai se comportar com aquela família. Mas estão dando certo, estão dando certo. A senhora acha também, doutora Aldina, que os meios virtuais vieram para ficar? Sim, com certeza. E esses processos que já estavam em andamento, de acordo, como eu disse anteriormente, a doutora Silvana também reafirmou, são processos porque as pessoas que trabalham com adoção são muito dedicadas, sabe? Os servidores, todos são muito envolvidos nisso. Então, a ideia era que continuassem realmente. E a maneira que encontramos para isso foram as chamadas videoconferências, reuniões pelo WhatsApp. Nós temos grupos, né, doutora Silvana, de adoção circulando pelo Brasil inteiro. Então, acha uma criança em algum lugar, uma assistente social comunica com a outra, a psicóloga comunica com a outra. É um pessoal muito dedicado, sabe, cara? Sim. Muito bom de trabalhar. Chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Silvana, a senhora acha que as etapas da adoção precisam ser repensadas no Brasil? Isso, uma rápida análise da lei de adoção de 2017, né? Que está valendo, não é isso? Exatamente. As etapas não precisam ser repensadas, não. O que precisa é haver investimento e cumprido o artigo 227 da Constituição Federal. A Constituição tem 32 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem 30 anos e continua o Estatuto não sendo matéria obrigatória do curso de Direito. Então, como pode haver prioridade absoluta com o sujeito de direito criança e adolescente se sequer o Estatuto da Criança e Adolescente é matéria obrigatória para os formadores dessa legislação tão bela e aplicadores dela? É impressionante que a gente não tenha ainda cumprido, 32 anos depois, um único artigo da Constituição Federal. Considerações finais da senhora, doutora Aldina. Eu endosso as palavras da doutora Silvana. Nós precisamos fazer cumprir a Constituição da República, né? E toda essa legislação favorável aos menores.
a criança e adolescente. Só para a gente fechar o programa, as senhoras têm um número hoje de crianças esperando adoção no Brasil? Aproximadamente? Doutora Silvana, no Brasil, a doutora Silvana A senhora deve tem, ter. doutora Silvana, hoje? Nós temos uma dúvida hoje entre o último número que foi divulgado pelo CNA, que era o Cadastro Nacional de Adoção, e o número atual do SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Um aponta 33 mil crianças para a atualidade, né, crianças e adolescentes, e o anterior apontava 45 mil crianças. Então, existe um gap entre esses dois números, que, segundo a doutora Isabeli, do CNJ, se deve à alteração de registros. Né? Sim, o SNA é difícil, né? As pessoas ainda não sabem mexer com esse sistema nacional de adoção. Exatamente. Então, ainda falta muita comarca fazer a inserção de seus dados. Então, a gente não tem hoje como dar uma assertiva de quantas crianças e adolescentes existem. Lembrando que, mesmo nesse número, apenas 10 a 20% estão disponibilizadas à adoção, ou seja, com a destituição do poder familiar já transitada em julgado. Doutora Aldina, e a situação em Minas Gerais? Bom, aqui em Minas Gerais nós temos um total de acolhidos ativos de 3.441 crianças registradas. Processos de adoção, isso considerando de outubro de 2019, quando foi implementado o SNA, a 31 de agosto, nós temos 189 registros, com 62 adoções concluídas. No total, 251 registros. Muito obrigado, senhoras, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Aldina Soares, superintendente da SEJA, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Minas Gerais, e a advogada Silvana do Monte Moreira, presidente da Comissão Nacional do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que participou conosco do Rio de Janeiro. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo programa.